que você está fazendo com isso? Aí depois de uns anos ele começa assim, interessante isso que você faz. Aí um dia você acerta num projeto, cara, eu sempre apostei que esse cara sabia, né? Então a coisa vai mudando com o tempo, né? Muito bom. Vamos lá. Ao elaborar um projeto, o que você considera mais importante? A ideia em si ou efetivar o projeto? Ou assim, quão é importante? Basta só ter uma ideia e viabilizá-la? Ou você tem... Não. Ou ela deve ter alguma ligação com aonde ela está sendo proposta? Exato. Não, existe... Esse é um campo aí bem interessante, por exemplo... Muitos, principalmente as pessoas que são um pouco mais artistas, eu digo um pouco mais porque eu acho que no fundo todo mundo é um pouco artista, todo mundo é um pouco produtor, todo mundo é um pouco tudo. Mas o cara que se dedica a isso, o cara que canta, grava, o instrumentista, o repentista, o cara que faz o texto, o cara que quer só filmar e tal, ele tem uma tendência a olhar para nós produtores como é o cara que vai fazer isso. É ele que vai fazer a faxina, ele é o síndico, ele que vai resolver o problema. Tem gente que gosta de trabalhar nesse regime de me traga algo e eu formulo, elaboro e boto isso na rua. Eu não gosto muito disso, mas é uma questão pessoal minha, eu não gosto muito disso. Eu gosto de olhar uma ideia e dentro do possível, se ela bate com algumas questões minhas de vida, mas eu tô falando muito um recorte meu aqui, né? Não tô dizendo que todo mundo tem que fazer assim, né? Se isso bate com algumas coisas, eu me interesso e levo um pouco adiante, né? E sempre foi assim, por exemplo, na época que eu trabalhei com uma banda de Porto Alegre chamada Banda Black, a Banda Black fazia black music, que eu achava um negócio muito interessante fazer isso em Porto Alegre, que é vista como uma cidade europeia, uma cidade que só toca o rock tradicional, de raiz, não sei o que lá, e daqui a pouco brancos da Zona Sul de Porto Alegre tocando black music. A Zona Sul de Porto Alegre, como a Zona Sul do Rio também, é uma situação socioeconômica melhor, então assim, era um negócio estranho, assim, tipo, opa, que isso, não é o comum, né? Mas assim, a gente tem que ter cuidado com isso, eu falo, que a galera mais nova que possa ver uma entrevista assim, não, então o negócio é só fazendo o que acredita. Tem que ter cuidado, né? Porque também o que eu acredito é deitar em casa, ficar comendo chocolate e vendo filme. Às vezes o cara não quer fazer nada, né? Então assim, tem momentos que você vai precisar, às vezes, talvez gerar um recurso financeiro, que você não vai também ficar naquela de só trabalho no que eu acredito, né? Mas eu procuro, dentro do possível, do razoável, do equilíbrio, trabalhar em coisas que eu consigo conciliar um pouco o que eu gosto com a possibilidade de gerar essa grana. E no caso de um projeto de natureza sociocultural, você costuma levar em consideração as pessoas para quem aquele projeto vai Sim, servir, o projeto sociocultural foi muito bom perguntar isso, porque assim, existe muita farinhada hoje no Brasil essa história de projeto social. Existe coisa aí que é conversa fiada. Não vou nem citar, basta as pessoas pesquisarem para ver. Existe muito golpe, muito pseudo projeto social assim. Então, por exemplo, eu trabalho no Nós do Morro que tem 28 anos fazendo isso. Então, trabalho solo. Peraí, né? Então, assim, a mesma coisa. Tem gente que critica o Afro-Reggae pra caramba. Eu não critico o Afro-Reggae. Não conheço a fundo a instituição em si, o trabalho, mas assim, é inegável que eles trabalham já há mais de 20 anos, ou há 20 anos, sei lá, numa atividade que pouca gente se aventura. Pouca gente que eu conheço, eu faço 6 anos que eu tô no Rio, nunca vi uma pessoa dizer assim, eu tô a fim de ir a Vigário Geral, Parada de Lucas, saber como é que funciona a cultura lá. Você não vê isso, né? Então, assim, os caras têm um valor por trabalhar nisso, né? E eu acho que o projeto social, ele só tem que ter um cuidado, assim, que ele se desenvolva uma certa harmonia, uma harmonia da equipe, do público a que se destina, né? Porque muitas vezes assim, por exemplo, vocês estão falando comigo, eu sou o Alexandre, um gaúcho que mora no Rio. Eu posso do dia pra noite, por algum motivo na minha vida pessoal, dizer, vou morar em Niterói. Aí, daqui a um mês eu tô em Niterói. Aí lá em Niterói eu digo, vou morar no morro, não sei das quantas em Niterói. E lá eu digo assim, gente, aqui não tem nada. Aquela mania de chegar passando o rodo. Não tem nada, então vou fazer um projeto aqui. Não existe isso, não tem nada.
Sempre tem alguma coisa. Qualquer território popular no Brasil, os caras dizem, não tem nada. Eu aposto pra vocês que tem um jogo de carta toda sexta no boteco, tem um jogo de dominó lá, tem um hábito de brincar de empinar pipa, tem alguma prática cultural que não tem o nome de festival ou de ONG ou de projeto, mas que é um embrião de alguma coisa. Então a gente tem que olhar isso sempre com atenção, né? Atualmente, onde você vê as melhores oportunidades para desenvolver um projeto? Você acha que é na área de cultura, na área de esporte, na área social? Depende da cidade no Brasil. Essa pergunta é uma pergunta que eu posso garantir para vocês que por 20 anos a resposta dela vai ser: depende do lugar do Brasil. Porque um projeto cultural, social, esportivo, sociocultural, esportivo, histórico, seja lá a mistura que for, ele está ligado ao território onde ele está. Então, por exemplo, você no Rio de Janeiro hoje pode dizer, na cidade, né, no capital aqui no Rio de Janeiro, você tem muitos projetos sociais. Mas eu garanto que tem bairro aqui que ainda tem pouco, ou não tem os projetos que talvez precisasse. Isso que aqui tem muito. Se você pegar um cara vindo talvez de Porto Alegre, de Rio Branco, do Acre, vindo do Distrito Federal tal, ele vai dizer assim, nossa, mas aqui é a Disneylândia, aqui tem tudo, aqui é o paraíso tal, porque ele vai comparar com a situação dele. Mas quem mora aqui sabe também das dificuldades que tem. Então, assim, qualquer cidade do Brasil, ela tem uma geografia, e nessa geografia, nesse mapeamento desse território, tem os lugares que precisam mais uma coisa ou outra. Agora, eu só queria deixar, assim, bem frisado na entrevista, assim, eu acho muito complicado você pensar projeto social sobre duas óticas: tirar menininho do tráfico, tirar os jovenzinhos do tráfico, ou ocupar. Eles estão desocupados, tem que ocupar, porque ninguém tem projeto para ocupar um cara que mora no Leblon. Não tem projeto para ocupar o cara que é de Ipanema ou de Copacabana. Mas quando o cara mora numa vila, quando o cara mora numa favela, tem que ocupar, porque senão é ladrão, é bandido, não sei o quê. Não é bem assim. A situação mudou muito no Brasil. E eu acho que a gente olhar esses jovens hoje da periferia e pensar assim, eu garanto que na periferia de São Gonçalo, da Baixada, do Rio de Janeiro, de onde for, a gente vai encontrar milhares de pequenas lan houses e a molecada toda está acessando o mundo por ali, criando signos, refazendo, remasterizando um monte de coisa. Então, assim, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso quando a gente fala nessa questão social. Eu vejo muita gente, às vezes, vindo da academia muito arrogante na hora de chegar numa comunidade, achando assim, eu sou da graduação, do curso tal e, coitados, não tem acesso a nada. Mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes aquele cara que não tem acesso a nada tem mais acesso à realidade do que a gente, que vive numa bolha, num pequeno bairro. Eles vivem com a maioria da população que é a força de trabalho motriz da cidade toda, entendeu? Então às vezes eu brinco, né? Talvez morar numa favela pelo menos por um mês, mora 6 anos, não é? Morar um mês, você entenda o que todos os funcionários do Rio de Janeiro, dos serviços, né, todos aqueles básicos, como eles pensam, como eles se relacionam, porque você vai entender o local de origem, onde eles vivem, como é que é o sistema, que não é melhor nem pior, é um sistema diferente, mas que é, de uma maneira muito cruel, esquecido pelo Estado. E um pouco pela sociedade, mas, né, vamos polarizar que o Estado, acho que o que diferencia hoje uma favela de um local não favela é a ausência de políticas públicas, é a ausência de serviço do Estado. Você vai encontrar em qualquer bairro do Rio, por exemplo, principalmente na cidade que eu moro agora, gente muito criativa em qualquer bairro. Encontrei um cara muito criativo no Vidigal. Se você for na Rocinha, você vai dizer, encontrei o mais criativo. Aí você vai pra Jacarepaguá, encontrei outro mais. Aí chega uma hora você não vai saber mais qual é o bairro que tem mais gente criativa, porque é muito grande esse movimento hoje, né? Pois é, você estava falando aí de lan house, coisa e tal, você já falou também que tem um blog. Como que você consome tecnologia? Quais são os seus hábitos assim, ligados à tecnologia? Procuro utilizar a tecnologia não no sentido de estou online o dia inteiro. Talvez seja até uma resistência minha, sei lá, né, por ser um homem bicentenário, vem do século passado, né? Também. Então a gente vai viver 2 séculos. Eu sou da época, para você ter uma ideia, essa era boa de mostrar no trabalho. Eu sou da época que eu fiz um curso que na época as pessoas olhavam pra mim assim, esse cara é fodão, hein?
qualificação da datilografia. Então imagina, eu era um cara qualificado, não era só um datilógrafo, eu era qualificado, porque eu poderia usar matriz, stencil, não sei o que, mimeógrafo e tal, eu era um técnico nisso, né? Então assim, eu brinco, né, que isso virou a digitação dos dias de hoje, mas assim, eu não tenho problema com relação às novas tecnologias. Só me incomoda as pessoas acharem que o bacana disso é ter o aparelho mais hype ou tá no negócio que é a modinha. A modinha do Snapchat, então eu também tô. Ah não, a modinha Instagram eu também tô. E aí o cara acha que por isso, não, olha só, eu sou foda, tô no Instagram, você em milhões, né? Quer dizer, qual é a diferença? Você só tá fazendo o que a maioria faz. Agora, você saber que, pô, peraí, o Twitter é interessante, porque em vez de eu vasculhar vários veículos, eu só recebo matérias. Só os feeds dos assuntos que me interessam. Isso é um negócio que vai me economizar tempo durante o dia. Eles têm que abrir a Folha de São Paulo toda e catar uma matéria. Não, me cadastro lá e recebo o feed. Essa matéria me interessa, eu olho. Você saber que, o Facebook é uma maneira de eu articular pessoas na minha volta para estimular uma série de coisas interessantes, beleza. Agora, sinceramente, há poucos dias eu botei uma coisa que é raríssimo de eu fazer no meu Facebook, foi assim: quem me enviar imagem de pessoa apanhando, neguinho que tomou tiro, não sei o que lá, eu vou deletar da minha rede, cara, porque é um saco você ter que desviar o olhar do que você não quer olhar. Então eu não quero nem que venha esse feed pra mim. Então assim, arrastou a mulher, espancou a madeirada em São Paulo, não sei o que, eu não quero saber disso. Eu acho que há uma confusão muito grande entre se inteirar da realidade e sofrer do que não precisa. Pô, cara, eu moro no Rio de Janeiro, no Vidigal. Eu não tenho que sofrer porque o cara tá apanhando na península da Crimeia, lá na União Soviética. Porra, peraí, eu já tenho problema demais pra chorar e apanhar aqui. Então a gente tem que saber um pouco lidar com esse global, com esse local, de maneira que essa tecnologia também não te sufoque, né? E você saiba também, tem momentos que você vai estar numa assim, tô agora direto navegando na madrugada. Você fica lá brincando um pouco na sua internet, mas também tem períodos que vou viver, vou caminhar, né? Claro que é viver no virtual também, mas assim, você trocar. Eu não gosto de só uma coisa, entendeu? Mas eu vejo com bons olhos as novas tecnologias. Né? Pois é, estamos quase fechando. Qual a principal característica que um produtor do seu porte deve ter? Produtor de? Um produtor assim, do seu porte, assim, que faz o trabalho para meu porte, mas eu sou baixinho, eu tenho 1,58m, o cara do meu porte. Trabalho similar, essas coisas, quais as características? Cara, eu acho assim, algumas coisas que eu sempre costumo dizer assim, por exemplo, que eu aconselho. Eu sei que isso não é só para profissão de produtor cultural, mas eu vou falar porque eu acho legal para produção cultural, que é, por exemplo, humildade. A gente tem que ter humildade, e humildade não é só querer ter. Você tem que praticar a humildade, você tem que aprender a humildade. Você erra, às vezes, achando que está humilde e não é humilde. Então, assim, é uma coisa que você desenvolve. É como a gentileza. A gentileza não nasce assim, eu já sou o cara mais gentil do mundo. Você vai praticando, você conversa com pessoas legais, você convive em ambiente, você lê sobre isso, você aprimora. Então, assim, humildade, a gentileza, a tranquilidade. Acho que a vontade de aprender também é uma coisa importante, assim, eu sou de uma época que as pessoas tinham uma visão do estudo da educação assim: tem que fazer o primeiro grau, tem que fazer o segundo grau, tem que fazer uma faculdade. A pessoa já está assim, ainda tem que fazer uma pós-graduação. Então daqui a pouco assim, cara, eu acho que a pessoa tem que estudar a vida inteira, entendeu? Aquilo que gosta, aquilo que acha bacana. Estudar não é só estar no meio acadêmico, mas também pode ser estar no meio acadêmico. Então eu acho importante estar aberto a essa troca de informação, não achar assim, eu cheguei ao ponto que a partir de agora eu tenho que... Não, eu não cheguei ainda a um ponto. A história que vocês estão falando nessa entrevista é de alguém que não chegou lá, entendeu? É o contrário, né? Pô, o cara fodão, entrevistamos o cara que... Não, vocês estão entrevistando alguém que está caminhando, alguém que está indo numa direção, alguém que para na encruzilhada, é por aqui ou é por ali, né? Que você não fica preso a esses estereótipos do sucesso, de fama, ou de esse projeto gerou muito dinheiro, porque na verdade assim, as profissões que
possibilitam você ter mais ganho financeiro no sistema capitalista são profissões nas quais, por exemplo, você é o empreendedor. Se você abrir um bar, você abre um bar para ganhar um negócio. Se abrir um cinema, você abre um cinema para ganhar um negócio. O cara que detém o meio de produção, o capital, ele é o cara que vai ganhar sempre mais do que o funcionário. Isso é óbvio. É a mesma coisa. Uma pessoa às vezes que idealiza um projeto, salvo situações específicas, mas ele tende a ganhar mais do que o cara lá na ponta que executa um pedacinho do processo. Só que a gente também tem que, acho que ter um equilíbrio aí, né? Porque muitas vezes o que eu posso garantir é o seguinte: ninguém isso é uma crença pessoal minha. Ninguém leva dinheiro para outro lugar onde vai depois daqui, né? Ninguém leva. Fica aqui para alguém que continua vivo. Então, assim, tem que ter um equilíbrio no juntar e na hora de desapegar um pouco disso, porque as experiências de vida, tem momentos que elas vão te colocar assim: e aí? É a grana ou é essa experiência que você nunca teve? Essa pergunta você vai se fazer ao longo da vida inteira, todo momento, toda semana, todos os dias. Você tem que saber como equilibrar isso. Agora, eu não acredito também em conseguir no mundo que a gente vive ótimas experiências, nunca preocupado com dinheiro. Pelo contrário, a gente precisa mobilizar recursos para chegar a algum lugar, para fazer uma viagem, para comprar algo. Então eu não tenho muito essa discussão da sustentabilidade de, temos que entender que o capitalismo... Eu já entendi, o capitalismo é que nem o ar. É o ar, não tem que questionar, mas não gosto de oxigênio. Cara, você tem que respirar. Se você não respirar, 6 minutos o cérebro para. Então eu não discuto esse do, capitalismo, tal, eu posso discutir ele numa perspectiva assim. Tomara que meus tataranetos, né, não tenham um sistema como eu tenho hoje, tal, mas eu tenho que pensar na minha vida. Eu tenho 42, vou fazer 42 anos. Na melhor hipótese, vou viver mais uns 60 e até os 100. Se não der tão certo, mais uns 40 e poucos aí para viver 80. Já andei metade do caminho, né? Então não posso usar mal o meu tempo, né? Tem que usar o meu tempo de uma maneira gostosa, uma maneira que faça sentido, né? Que todo dia que eu vejo assim, poxa, eu fiz algo bom pra mim, não prejudiquei ninguém, de preferência ajudei alguém, né? Talvez, né? Pois é, na verdade, assim, você está falando de experiência de vida, que a importância da experiência de vida, e aí eu te pergunto, se pudesse voltar no tempo, você sairia de Porto Alegre, faria tudo de novo, ou você acha que você seguiria outro caminho? Cara, essa pergunta é muito difícil, eu vou dizer por quê. Porque a gente tende a dar duas respostas. Primeiro, não faria. Sim, porque eu já passei pelos 10 anos, não sei o que lá, o tempo todo, aí eu posso saber o que deu ou não deu certo. Nesse sentido. E dizer que faria, também fica aquele eufemismo de o que eu fiz é foda, poucos passaram pelo que eu fiz e tal. Então eu vou para uma terceira via ou quarta aí, que é o seguinte, eu sei que esse caminho de vir para cá, ou ser produtor, ou fazer o que eu faço, ele sempre é tomado, digamos assim, a melhor decisão com o que eu tenho à mão no momento, né? Vocês me convidaram para uma entrevista. O que eu tenho para decidir? Uma entrevista, são colegas meus de produção da Cândido, é num bar que eu gosto muito, não sei o que. Bom, em cima disso eu acho que é uma boa. Aí daqui a 10 anos, você daria essa entrevista para eles? Tem que pensar, chamar eles aí para conversar. É relativo. Mas assim, é muito relativo, mas assim, em geral, eu sinto que trabalhar com produção cultural, ele te permite, aí é uma coisa muito singular minha, né? Mas ele te permite assim uma certa liberdade no sentido de você criar, adaptar, reinventar o teu modo de vida. A gente lá no Sul temos um modo de vida que é um pouco diferente da região Sudeste, Norte e tal. E você trabalhar com a produção cultural te coloca em repertórios diferentes, com tribos diferentes, com coisas muito interessantes que naturalmente não aconteceriam. Assim, tipo, se eu seguisse o rumo normal da vida, eu não estaria aqui no Rio, não teria conhecido o Brasil, não teria um blog, não... Então, assim, entrar aí é que nem a gente brincou nessa entrevista, é a pílula do Matrix, né? E aí, que é a azul ou a vermelha. Se você quiser se desplugar e conhecer um pouco mais, então eu acho muito válido o meu caminho nesse sentido, mas não me sinto preso a ele. Me sinto livre para, se daqui a uns anos eu achar que
não estou mais afim de fazer produção, ou estou afim de só escrever sobre produção e não trabalhar nisso, ou sei lá, eu não estou preso a um destino. Não, agora, já que eu comecei produção, eu sou obrigado a fazer produção. Na verdade, a produção me ensinou o contrário. A produção cultural me ensinou a questão da diversidade, a questão da leveza, a questão de uma série de coisas que vão muito além de achar que o produtor é apenas um produtor executivo que executa coisas. Detalhe, quando eu digo isso, lembrando que a gente tem um preconceito muito grande na nossa sociedade com as pessoas que executam. O engraxate, a faxineira, a empregada, a assistente administrativa, a secretária, não sei o que, sempre são o que tem de menor e mais burro. E não é verdade. E o produtor executivo não é o mais burro, nem o que tem menos inteligência ou menos capacidade. Mas quando eu consigo despertar nas pessoas que chegam no meu blog ou nos diálogos essa vontade de não ficar preso naquilo que está fazendo, eu de certa forma pago um pouco o que eu consegui para minha vida, que eu queria fazer algo diferente, eu acabei entrando num tobogã que não parou mais de circular, entendeu? O tobogã eu quero às vezes parar, ele não para, ele está escorregando. Tá bacana. Mas assim, qual recado você daria para um produtor executivo que está iniciando agora? Do produtor executivo específico. Em primeiro lugar, assim, ter clareza no que ele está fazendo. Muitas vezes, quando a gente é produtor executivo, a gente é chefiado, liderado, coordenado por pessoas que não têm a objetividade que deveriam ter. E espero que um dia tenham. E a gente tende a ficar um pouco revoltado, rebelde e tal. Então, assim, você também tem que cuidar, porque tem determinado momento que o teu movimento de não aceitar algumas coisas, se ele for errado, ele causa um desgaste muito grande para você mesmo. Não tem vezes que você vai receber uma ordem meio estranha, um aconselhamento, uma diretriz. Você só tem que cuidar, eu acho que sempre uma coisa, é para você não chegar ao ponto do totalitarismo, né? Tipo aquele filme A Onda. Sei lá, o coordenador de um projeto que você como produtor executivo está trabalhando, quer dizer assim, vai lá e xinga aquele cara. Não vou xingar aquele cara. Pode me demitir, eu não vou xingar um cara. Vai lá e faz determinada coisa, sabe? Então você tem que ter a noção de que, saber que você é coordenado por alguém, que tem pessoas que te lideram e tal, não tiram de você a tua liberdade de, peraí, se tem algum absurdo. E por outro lado, você também olhar às vezes aquele chefe, ou aquele coordenador, ou aquele gerente de projeto que está acima de você, que aparentemente ele é muito tosco, muito operacional, como, mas será que ele não tem alguma coisa interessante? Porque quando a gente toma um xingão, um esporro, uma chamada, né, uma coisa que a gente considera injusta, ou exagerada, ou agressiva, a gente tende a fazer assim, não ouço mais nada desse cara. Não, cuidado. Às vezes tu pegou o cara no dia errado, ou ele mostrou o que ele tinha de pior, mas assim, ele tem um lado bacana, cara. E esse lado bacana, raras pessoas que trabalham com ele vêm, porque quando veio o espinho, todo mundo vai pra trás e não, peraí, tira o espinho, o que esse cara tem? Às vezes são pessoas que têm uma grandeza, uma riqueza como ser humano, como profissional muito grande. Então aconselharia o produtor executivo isso. E outra coisa, o produtor executivo, se disser, não, é para você executar o projeto, não é para ficar interpretando. Se o cara disser, ó, tá aqui, seu cronograma, cara, se concentra no cronograma. Você não tem que, mas eu tô achando estranho, porque a não ser que seja, fora, se não é ordem absurda, cumpra o cronograma. Faça isso porque o que acontece muitas vezes? Muita gente que trabalha com produção executiva, por uma série de questões, às vezes é um ator, às vezes é um músico, às vezes é um cara da escrita e tal, que é um pouco mais viajandão, digamos assim, né? Mas não tô aqui estereotipando, é viajandão, o cara enxerga conexões onde ninguém viu, né? E às vezes o cara tende a travar a ação porque, tem que ver se é isso mesmo. Cara, você tá falando lá, chegar a tal hora em tal lugar, é isso, não inventa moda. Mas ele tá falando isso ou ele tá falando... É isso. E eu acho interessante para o produtor executivo também, ele desenvolver habilidades de entender a diversidade das coisas, mas também ele preparar o seu lado objetivo. Tem períodos que a gente fica muito subjetivo.
Tem períodos que assim, tipo, não tô conseguindo acordar na hora, não tô lembrando de compromisso. O que eu preciso desse período para dar uma chamada? Aí você vai descobrir na tua vida, bom, tô naquele momento que eu tenho que centrar mais, fazer coisas. Então, assim, é importante. Quem trabalha com produção executiva, ele é um cara muito de prontidão, um cara que tem que ter uma atenção redobrada do que o cara que cria o texto, do que o cara... Então ele tem que, às vezes, cuidar, né? Tipo, vai beber no trabalho, vai fumar no trabalho, vai... Cuidado, ele tem que... Usa suas drogas, o que quiser usar, legais ou ilegais, em outro momento da vida, não no trabalho, né? Não se preocupar com isso. Você tem a formação em administração. Você acha que essa tua graduação em administração te dá uma outra visão dos projetos hoje? Te ajudou? Alguma ferramenta que você trouxe da administração, você trouxe para o teu dia a dia, nos teus projetos? Com certeza. Eu, inclusive, foi muito bom você fazer essa pergunta, porque eu tive em Belo Horizonte, dia 2 de abril desse ano, falar sobre carreira artística e tal, um pouco sobre esse tema, numa semana de gestão e políticas culturais do Itaú Cultural lá, junto com o Observatório da Diversidade Cultural de Minas Gerais, lá de Belo Horizonte. E aí chegou um ponto que começamos as perguntas e tal, e eu falei assim, quem disse que a dimensão antropológica da cultura é mais importante que a econômica? Foi rolou Aí alguém levantou a mão, mas a antropologia e tal. Não, beleza. Volto à pergunta. Quem disse e afirmou cientificamente, comprovadamente, que a dimensão antropológica ou cidadã é maior que a econômica da cultura? Quem disse? Continuou a surpresa. Então a questão é o seguinte, os conceitos eles são disputas, né? São afirmados. Alguém fala, alguém acha que faz sentido e afirma, outro acha que faz sentido, reafirma, até que ele vira uma representação social, né? Tipo, se a gente falar o que é um professor hoje, um professor é um cara que tá. Mas talvez um professor seja bem diferente do que a gente idealiza ou imagina. Então eu falo isso por quê? Porque eu entendo a administração como uma ciência multi, poli, transdisciplinar em todos os sentidos e que não vejo ela como inimiga de arte nenhuma, de linguagem nenhuma, de antropologia nenhuma. Eu acho que o pessoal pega uma ideologia assim do tipo administração, empresa, capitalismo, então é contra tudo, contra todos. É um pensamento muito raso, muito fraco. Eu me admiro antropólogos e filósofos pensarem isso. São os caras que eu mais admiro. São os caras que têm um pensamento para além do pensamento comum, aí simplesmente reduzem a administração a um clichê. Não, é isso. Eu acho que a gente tem que pensar assim, a administração é uma ciência interessante e que agora também depois no Seminário Internacional de Políticas Culturais da Casa Rui Barbosa, agora há poucos dias, eu apresentei um artigo que se chama Administração, Produção e Gestão Cultural como um elemento facilitador da carreira artística. Eu não vejo como inimigo. Eu acho que, claro que vai ter gente que vai dizer, ótimo, eu já entendi a administração e tal, mas a minha mais é o web design, beleza. Agora essa briga, essa discussão de quem é mais administrativo, quem é mais artístico, quem é mais cultural, quem é mais criativo, acho que é uma briga que a gente só perde tempo. Porque as coisas, para elas acontecerem, elas precisam de todas as disciplinas. Elas precisam da comunicação, elas precisam da antropologia, elas precisam da economia, da arte e da administração. Então também discutir isso é uma coisa complicada. Para mim, eu acho que me facilitou enxergar talvez a profissão do produtor cultural para além só do enfoque de projetos. Porque em geral, como o conhecimento de produção cultural ele é muito novo, você estuda numa faculdade, numa graduação. A primeira graduação disso é de 96, quer dizer, muito pouco tempo. Ainda se tem esse enfoque do projeto e tal, e que vai durar, sou contra. Mas eu acho que a gente também pode pensar o produtor cultural como alguém que pode trabalhar em profissões que hoje não trabalha. Por exemplo, eu não vejo qual é o problema de um produtor de um programa de rádio ser jornalista ou produtor cultural. Na produção do programa, qual é o problema? Pode ser um produtor cultural. Eu não vejo problema no produtor cultural hoje trabalhar no set de produção do Projac, da Globo. Não vejo problema nenhum. Também não vejo problema nenhum no produtor cultural trabalhar junto com o arquiteto e com o antropólogo, com o filósofo na restauração de uma igreja antiga de patrimônio. Eu enxergo o produtor cultural como quase que um
um administrador, digamos assim, uma coisa também ligada às coisas culturais, artísticas, né? Com as coisas simbólicas. Qual é o problema no produtor cultural hoje trabalhar numa empresa de software? Videogame na cultura? Claro que é. Animação não é cultura? Claro que é. Só que a gente tem um mundo que vem antes da gente, né? Então, você olha uma banca de revista, por exemplo, aquilo ali é comunicação. Não é